Bom, então, hoje nós temos o prazer de receber no primeiro domingo do mês, faça favor, Estela, a nossa querida irmã Estela Onish. Há mais ou menos uns 3, 4 meses atrás, no comecinho do ano, eu falei assim, eu vou fazer o mês especial do Dia das Mães. E a Estela já há 2 ou 3 anos, me parece que 3, tem falado aqui no Dia das Mães. E aí nós deixamos para que elas escolhessem as datas e foram escolhendo. E a Estela, então, ficou com o primeiro domingo do Dia das Mães. E isso, para nós, é de uma importância muito grande, que é um prazer ter você aqui com a gente, viu, Estela? Então, antes, Estela, você vai me ajudar no sorteio aqui que nós vamos fazer, do nosso brinde, do nosso livro. Número tá, Clovão? Muito bem. Então, o primeiro vai receber aqui, ó, Resgatando Almas. Minha Vida pelo Seu Perdão. Ó, Minha Vida pelo Seu Perdão. E mais os nossos 2 brindes. Então, de 1 a 70. 68. 68? 68. Número 68. Aê, Gobolim. Muito bem. Muito bem, falou a vez. Número 20. Número 20. É o Gobolim de novo ou não? Ah, não. Muito bem, meu bem. Obrigado, Daniel. O primeiro brinde? Número 2. Número 2. Trabalhador, né? É, trabalhador, com certeza. Número 2, está aí? Marcelão. E mais um, Estela. Obrigado. 22. Número 22. 22. É. E como nós fazemos toda semana, para não fazer sorteio, para alguém que está precisando do livro do Evangelho, para levar para... Ah, e no fundo, você vai levar. Espera só um minutinho. O Márcio vai levar aí para você. Já viu lá, né, Márcio? Estelinha, que Jesus te ilumine e que nós tenhamos, assim, o início do mês das mães maravilhoso, tá? Obrigado, Estela. Bom dia, gente. Bom dia. Terceiro bom dia de vocês. Que Jesus esteja conosco. Essa responsabilidade que o Henrique passou aí de falar sobre amor, o mês das mães. Isso toca muito o nosso coração porque amor é realmente o que nós viemos buscar aqui, não é? E considerando que somos da doutrina espírita, às vezes pensamos aqui, poxa, vai falar de mãe o mês inteiro. Eu sou homem, como é que faz? Não sou mãe. Mas amor é a busca de todos. E como somos espíritas, nós sabemos que hoje estamos mulher, amanhã, quem sabe homem, por aí afora. Maior aquisição que o nosso espírito pode ter realmente é amor. E a experiência de ser mãe, dizem por aí, né? No meu caso é a maior de todas. Foi, está sendo. E dizem que ser vó também é maravilhoso, né, gente? Então, vida longa, nós somos mães, para a gente poder ser avó. E avô também. Bom, trouxe hoje, para iniciar a nossa conversa, o livro Nosso Lar, onde fala para nós, olha que interessante, que quando você vai reencarnar mulher, você se matricula em alguns cursos lá no mundo espiritual para a preparação do que vai vir. De algumas necessidades de entendimento que nós não temos no espírito, na alma. E às vezes a gente chega aqui e acha o dever pesado demais. Fala, nossa senhora, a minha mãe, ela costumava falar assim, porque ela tem 3 netinhas, né? 2 são minhas filhas e uma é filha do meu irmão. Ela costumava falar, ai, eu olho para essas criaturas, que são as meninas, e eu tenho uma dó. Mas por quê, mãe? Ah, é porque mulher sofre muito. Olha que interessante, né? Ainda ontem eu estava falando com meu marido, que eu não lembro se a minha terceira cesárea, que na verdade foi a cesárea de um aborto, uma gravidez ectópica que eu tive, eu não lembrava se eu tinha tomado a RAC ou não. Aquele procedimento que entorta a coluna assim, aplica. Aí ele olhou, eu descrevendo toda a situação, ele falou assim, nossa senhora, se fosse para eu ter que fazer um negócio desse. E não que homem não passe nenhum problema desse, né, gente? Então, só para dar essa introdução,
da necessidade da gente entender, não só a mulher, mas a busca, uma busca que independe do sexo em que eu nasci, a busca é a mesma. Só tem algumas diferenças, porque como eu falei de mãe, não tem como um homem assumir de início um nenenzinho que está precisando da vida, de se alimentar, sendo que ele se alimenta até da mãe. Então, existem algumas diferenças, alguns deveres a mais. Mas a busca é a mesma, a busca do amor. E aí no livro Nosso Lar, no capítulo 20, tem um capítulo que se chama Noções do Lar, que eu vou ler rapidinho, só para a gente conversar sobre tudo que eu trouxe para o dia de hoje. Isso daqui, a gente vai entender ambos os sexos, como que funciona o pensamento deles lá no mundo espiritual, preparando a gente para estar aqui. E todos nós já estamos aqui agora, olha só. O lar terrestre é que há muito tempo se esforça por copiar nosso instituto doméstico. A gente copia o que está acontecendo lá no mundo espiritual. Mas os cônjuges por lá, com raras exceções, então eles falam que aqui na Terra, com raras exceções, estão ainda a mondar o terreno dos sentimentos. Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo indiferença ou egoísmo. Isso tudo muito feroz para a alma. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento, rumo aos planos superiores do Cristo. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui no mundo espiritual, diz ele. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e muitos anos de servidão. Ou seja, a tarefa da esposa, a tarefa da mulher no mundo é de trazer o sentimento, de trazer a base. Não sei se vocês já pararam para pensar, quando a gente vê duas nações em guerra, às vezes a gente pensa assim, será que a esposa de um desses comandantes aí não fala para ele, chega, já deu? Quando a gente vê vídeos do pessoal brigando, quem está separando a confusão? É a mulher, é mais da turma do deixa disso. Eu não estou dizendo que não tem homem pacífico, mas devido aos cursos que nós fizemos lá no mundo espiritual, nós trazemos os deveres. E dentre esses deveres é pacificar, é ser mais comedido, é ter mais afeto. Então, seguindo essa linha de alguns deveres da alma feminina, em que o homem acompanha, e muitos casais acompanham com louvor, e eu digo assim, casais, e pode ser que a gente está falando com muito casal homoafetivo. Eu falei, e aí, como é que faz? São duas mulheres, as duas são calmas. Não, tem uma que às vezes assume aquilo que seria o papel de um casal hétero, ou vice-versa, um casal de dois homens, porque tem que ter um equilíbrio. Imagina as crianças lá em casa, funciona assim, pode ser que a casa de outras pessoas é diferente. Quem é mais rígido? Meu marido é mais rígido. Eu passo pano um pouquinho mais, passo a mão na cabeça. Pode ser que tenha um casal diferente, que é o marido, que é mais calmo. E tá tudo certo, desde que tenha equilíbrio. Porque imagina dois assim, quem amansa o burro bravo, não, Sandra? Eu bonzinho, tu bonzinho, quem amansa o burro bravo? Isso aí é a psicografia de Chico Xavier. Tem que ter um que tem que ter a sensibilidade e o outro um pouco mais de rigidez. E rigidez não significa a gente vai sair por aí batendo em alguma criança que não entendeu o que precisa ser dito. E André Luiz traz
esse livro aqui, que é muito fácil, gente. Ele diz coisas óbvias, mas como na doutrina espírita a gente está cansado de ouvir coisas óbvias, porque o óbvio ainda não está sendo feito. O dia que começarmos a fazer o beabá, a gente passa para a próxima lição. Mas daqui dizem que é lição de vida eterna. Olha só que bacana. Então a gente precisa ainda dizer alguns óbvios. Então vocês me perdoem quem já pratica tudo que eu vou dizer aqui, que não sou nem eu. Só vou tentar interpretar o que André Luiz trouxe em um capítulo que se chama Ambiente Caseiro. Sinal verde. Sinal verde eu aconselho até quem faz evangelho no lar, que não é acostumado com leitura, ou tem um adolescente que participa, leia Sinal Verde, porque ele é muito fácil, né? Então, Ambiente Caseiro, capítulo 8, psicografia de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. A casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria. É o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. Como consideram a escola terrena, a terra, uma escola? Onde é o maior laboratório? Qual é a sala de aula dessa escola? Então, onde eu aprendo mais? É na minha casa. Muitas pessoas respeitam, por exemplo, traz uma criança aqui no centro e fala, vê se você não fala palavrão lá, viu? Lá é um tempo sagrado. Ou vai na igreja, faz sinal da cruz, né? Ali é tudo quietinho. E o templo sagrado nosso é a nossa casa. E é lá onde às vezes eu não respeito. Onde eu deixo uma música cheia de palavrão ficar tocando. Enchendo as paredes de algo que aí eu trago meu filho aqui e eu digo assim, aqui não pode falar palavrão. Não vai xingar teu irmão? E lá em casa? E as paredes do meu lar? É lá o nosso templo. Se o planeta Terra tivesse um monte de lar abençoado, que hora que ia ter guerra? Que hora que ia ter violência? Que hora que ia ter roubo? As pessoas partindo de um lar abençoado, existiria respeito. Às vezes eu assisto uns filmes, você já deve ter assistido esses filmes, gente. Eu não moro em condomínio fechado, mas os filmes às vezes que eu assisto e eu almejo a terra ser daquele jeito, são casas sem muro, casas sem grade, sem concertina. Para que câmera de vigilância? Só para às vezes a gente ver um animalzinho perdido passar e falar, olha, tem um animalzinho, coloca na internet, imagina um mundo desse jeito. Mas eu não estou falando só casa de alvenaria aqui, do muro, das paredes, eu estou falando de quem vive lá dentro. E quem são os vizinhos. E quem é a cidade, quem é o país e quem é o mundo. Já pensou que delícia, gente? Você viver em um lugar onde você tem uma moto e você pode deixar a chave no contato, porque ninguém vai pegar a tua moto. Isso só vai existir o dia que todas as casas forem abençoadas, mas não é Deus abençoando. É um abençoando o outro com respeito, compreensão. Jamais eu iria tomar algo de alguém. Nossa, olha ali um celular esquecido, hein? Não é meu. Existe lugar assim? Existe no mundo já. Existe. E é por isso que às vezes a gente ama o Brasil, mas seja necessário você reencarnar em outro lugar. Às vezes com mais miséria, para você aprender a parar de reclamar. Às vezes com abundância de tudo. E o que teria esse lugar? A gente tem notícias, eu nunca fui. Dizem que na Nova Zelândia a pessoa respeita, por exemplo, quem chega atrasado, vai deixando a vaga do estacionamento. Cada vez mais perto, que quem chega atrasado tem ali na porta. Mas aí eu estou privilegiando o cara que chega atrasado, ele vai chegar todo dia. Isso é mentalidade nossa. A pessoa tem vergonha do carro dele estar parado na frente. A pessoa vai ter vergonha de ter privilégio. Meu Deus, isso existe? Existe. Existem muitas coisas no mundo, assim como as pessoas poderiam observar o quanto o brasileiro é caloroso, o quanto o nosso sorriso é fácil,
O quanto a gente às vezes faz uma festinha e essa festinha fica tão marcante para as nossas crianças. Continuando, então, já que ele mostra para nós que o ambiente caseiro não é só tijolo erguido ali para proteção da chuva e do sol, no livro Libertação, eles nos mostram o que acontece na missa, com o olhar do Espírito. O Espírito de André Luiz entra no momento da missa e tá imagens de crucifixo, estátuas resplandecentes, jogando luz, jorrando. E aí ele já se questiona, falou, peraí, desde a época de Moisés a gente não cultua estátua, porque diz que não sai luz, não é ali a busca. E eu estou vendo com os meus olhos de espírito, trazendo para nós a psicografia, sabe por quê? O espírito que acompanha ele, que tem mais instrução, explica para ele que aquela luz que está vindo do crucifixo não é do crucifixo. É uma projeção de quem olhou, mandou luz para o crucifixo e o crucifixo devolve. Ou seja, as paredes da minha casa, elas escutam fofoca? Está projetando maledicência às suas paredes. Elas escutam xingamentos? Está projetando desrespeito. Aí você vai se tornar aquela pessoa que no trabalho você está bem, fala, nossa, vou voltar para casa. A casa não é confortável. Vou falar igual o Henrique falou, vou dar um passe lá em casa. No outro dia está sujo tudo de novo. E tem como dar um passe em casa, fazer um benzimento, trazer um exorcista? Sim. Resolve por quanto tempo? Mesma coisa você levar um faxineiro. Pô, fulano, minha casa está tão suja, faxina aí para mim. Aí no outro dia, o que você faz? Já entra com o pé tudo cheio de lama. Tinha um programa na televisão, não sei se existe ainda, era Lar Doce Lar, lá na Rede Globo, que eles arrumavam a casa da pessoa, assim. E aí o filho de uma dessas pessoas que eles arrumaram a casa aí, pediu para o programa voltar daqui a um ano. Estava pior. Eles tinham arrumado, deixavam tudo, porque era a mente da pessoa. Então, o que eu quero da minha casa? Você chega em casa e fala assim, não, aconteceu um monte de tumulto no trabalho, um monte. O que eu faço? Eu conto tudo na hora da janta, para meus filhos, para minha esposa, meu marido, para quem estiver comigo, até para o meu cachorrinho eu conto. Rex, hoje o dia foi difícil. Porque somos assim, nós não nos preocupamos o poder que tem as nossas palavras. E o gostoso de falar aqui na doutrina espírita é que nós sabemos que na hora que uma pessoa está fazendo uma prece, ou eu estou tomando um passe, eu estou recebendo. E por que eu não entendo isso na hora que eu estou praguejando, reclamando dentro da minha casa, que eu também estou proferindo, amaldiçoando as paredes da minha casa? O poder de uma mãe, de um amor de uma mãe, de uma avó, rompe barreiras que a gente não tem ideia. Quem aí nunca levou um filho numa benzedeira, ou já ouviu falar, nossa, a fulana lá benzeu. A gente acredita no poder da mão daquela senhora. Aquela senhora nem ama seu filho, mas ela resolveu amar qualquer um que viesse e ela impor a mão ali, sem ganhar nada. É a benzedeira do bairro. Hoje não tem muito disso, mas antes tinha bastante. Você tem noção o que é seu filho, a sua filha, seu adolescente, seu marido, sua esposa, está preocupado, e você dá um passe na cama onde ele dorme? Porque a sua mão tem amor. A nossa mão tem amor. Eu vou lá estender a roupa da cama, ao invés de eu ficar praguejando, nossa, mas ultimamente está dando um trabalho, viu? Isso é praguejando. Eu não estou me preocupando. Às vezes eu estou me preocupando com a matéria, eu quero deixar a cama esticadinha. Mas o que eu estou pensando e falando naquela hora que eu estou arrumando a cama? Afinal, a pessoa passa ali no mínimo 6 horas deitada. Nós temos o poder do amor nas nossas mãos. O dia que eu conseguir interpretar isso de verdade, nossa, gente, é uma bênção. Eu falo uma coisa para as pessoas e tem muitos que voltam me dizendo que funcionou. Dá passe numa criança que vai tomar vacina antes da vacina. Nem dói, gente. Você anestesia o local. E funciona mesmo. Ah, mas está no mundo, faz parte a dor. Fala, faz parte a dor do mundo. Mas tudo que você puder aliviar do outro, você tem que fazer.
Um dia, e eu não estou falando aqui que eu sou melhor que ninguém, eu só fiz um teste, né? Poxa, tá aí, teste do mundo, vamos fazer. Minha filha na pandemia, eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo, vale a pena. Na pandemia ela foi para casa da tia, já tinha melhorado as restrições, foi lá. Aí minha cunhada ligou, falou, Estela, a Lívia caiu, eu acho que vai ter que levar para o hospital. Ela falou de um jeito para tentar me acalmar. Eu falei, ixi, vai dar ponto, né? Se tivesse desesperado, ela mesma teria levado, mas, então tá bom, tô indo. Antes de ir, eu falei assim, vou tomar um banho. Por quê, gente? Nós somos muito preocupados. E essa energia da preocupação, meu Deus, como que vai ser? Como que vai ser agora? Olha o campo magnético expandindo, campo vibratório ficando totalmente negativo. Eu ia abraçar essa criança, ela não estava nem chorando, ela começa a chorar. Fui tomar um banho. Falei, Deus, né, vou lá buscar minha filha. Falei, mãe, por que você não saiu correndo buscar? Porque eu sabia que eu estava suja. E não era suja fisicamente, é psiquicamente sujo. Fui, tomei um banho, fui buscar a menininha lá, cheguei lá. Oi, mãe, eu olhei um rasgo desse tamanho, deu 8 pontos na cabeça dela aqui. Um rasgo. Oi, filha, vem aqui. Meu marido dirigindo na frente, eu falei, vou com você atrás. E não estava doendo. Estava ali quieto. Mas você sabe, desculpa a aflição de quem tem medo de injeção, você sabe que vai dar umas 5, 6 picadinhas dentro do machucado. Que a anestesia, sim, ela é maravilhosa depois que ela pega, mas antes dela pegar, dói mais do que o próprio machucado. Aí ela foi atrás no carro comigo e eu fui dando o passe. Eu falei assim, olha, que abençoe. Eu falei, eu vou usar o negócio que eu fiquei sabendo. Essa magia que dizem que a gente tem, bora usar. Porque foi assim que Jesus fez com os apóstolos. Teve uma hora que Jesus falou assim, hoje eu não vou com vocês. Vai você para cá, separou as duplinhas. Aí eles se sentiram meio órfãos, sério mesmo, foram. Quando chegaram em uma pessoa que estava lá cheia de espíritos, possuída, eles voltaram para trás e falaram, Jesus, lá não deu não. Aí Jesus fala assim, geração incrédula, até quando vocês vão precisar de mim? Até quando eu vou precisar do centro aberto para trazer meu filho para tomar passe aqui? Sendo que eu posso fazer evangelho lá. Sentei atrás do carro, fui dando passe. Não pôde entrar o pai, só eu e a criança. Colocaram uma capa bem grande em cima dela. Gente, eu vou contar. A minha filha, ela passou na fila do choro 5 vezes. Hoje ela melhorou, ela vai fazer 9 anos. Mas nessa época ela tinha 4, 5 anos. Colocaram uma capa grande, sem ela ver nada, deixaram só o buraco do negócio aberto. Deu a primeira picadinha. A segunda, a terceira. Aí a médica falou assim para mim, ela é sempre assim? Até eu estava assim, Não. Falei, tinha 3 enfermeiras para segurar ela, eu segurando a mão, a médica, as enfermeiras, tá tranquilo, vamos lá trabalhar. Ficou só eu e a médica no consultório, ela dando ponto na Lívia. E aí a médica falou assim, tá vendo? Nessas horas ninguém filma. Porque na hora que a criança está esperneando, aí o povo vem aqui filmar. Aí, ela colocando para ela, né? Aí, tá vendo? Nem sentiu a picadinha da minha anestesia. Só que eu não vou falar todo esse discurso para ela, né? Mas, gente, foi o passe. Olha que interessante isso. E aí, quando ela foi tirar o ponto, então isso foi maravilhoso. Eu falei, caramba, 5 picadas dentro do machucado, ela não sentiu. Nossa, que bênção, né? Fomos tirar o ponto. Tirar o ponto é um processo muito fácil, gente. Tem ponto que eu já tirei até em casa, ponto meu. Você puxa ali, saiu. Aí eu falei, vamos tirar o ponto. E ela, vamos tirar o ponto. Quando ela chegou no postinho, a mulher colocava a mão na cabeça dela só para fazer o teste, ela gritava. Eu não tinha rezado. E mesmo que eu tivesse rezado na cabeça dela, os benfeitores falaram assim, não, né, Estela, já deu, né? É só tirar o ponto, acredito eu que eles falariam isso, não sei. Mas eu sei que nós temos esse auxílio, nós temos que ter essa mentalidade, que o que eu vejo não dá para interpretar só como paredes, tem energia, tem fluido, tem tudo. Na nossa mão também. Qual que é o perrengue que você está vivendo que você não começou a orar ali ainda? É porque o meu marido, porque não sei o quê, porque eu queria. Falar assim, onde teu marido fica a maioria das vezes? Ele fica ali num canto, menina, ali ele bebe, ele fuma, ele vê o futebol. Ora naquele canto. Mas será que funciona? Dizem que sim. Você pode mais perder 5 minutos de oração. Se é que a gente pode falar que perdeu tempo orando.
Então, o interessante da doutrina espírita não é você saber dessas teorias, é você usar. É usar. Evangelho segundo o Espiritismo, a pessoa ganhou o Evangelho aí, tem o capítulo 28, um capítulo de preces. Ali tem uma prece para um doente. Aí tem a prece para o doente proferir, para você proferir para um doente, ou a prece para um médium curador. Eu quero ser esse cara aí, quero curar. Aí você vai ler a prece do médium curador, está descrito ali que você é capaz, basta ter o desejo da cura. E aí o merecimento do outro, não significa que todo mundo que você vai querer curar vai se curar. Mas basta você querer. Aí eu vou começar fazendo as minhas suculentas, Estela. Estão meio caidinhas ali, faz. Aí eu vou começar a fazer no meu cachorro, tá meio borocochô, faz. Bom, seguindo aqui. A paisagem social da Terra se transformaria imediatamente para melhorar todos nós, quando na condição de espírito encarnados nos tratássemos, dentro de casa, pelo menos com cortesia que dispensamos aos nossos amigos. Cada detalhe, hein, gente? Olha, isso é detalhe. Ah, para! Eu trato o pessoal lá de casa melhor que os meus amigos. Ah, tá. Outro dia, olha só, gente. Outro dia eu estava limpando a casa, a minha filha falou assim, pequenininha, pai, mãe, vai ter evangelho hoje? Porque nós temos evangelho todo domingo à noite, né? E quando tem evangelho, nós dá aquela geral. Eu falei, não, filha, por quê? Ué, você está limpando? Já revelou algo em mim, ó. Mexeu com as estruturas. Você passa perfume para as pessoas da sua casa? Ah, eu tenho um perfume caro ali, eu só passo quando eu vou sair, porque você passa para os outros. As pessoas que mais amam você, as que têm que se sentir cheiroso. Nossa, eu vou escovar o dente de novo. Mas por que você vai escovar o dente? Ah, eu vou falar pertinho dos outros lá. Né? Os outros. Não grita. O que os outros vão pensar? Quem são os outros? Se as pessoas que nós mais amamos, você não está entregando respeito. Eu lembro das vozinhas antigamente, a minha mãe trabalhava no departamento mapping de porcelana, e ela disse que vendia porcelana Schmidt. Quantas vozinhas não morreram tendo usado o joguinho de xícara delas 1, 2, 3 vezes, só para as visitas? Aquele jogo de prato teu, aquele guardanapo teu branquinho, é só o dia que vem visita. O quê? Os familiares não merecem. Mas não é os que você mais ama? Ah, é? Mas não é? Complicado, né? E como que a gente se veste para as pessoas em casa? Será que quando a pessoa me encontra em casa, ela leva até um susto assim, gente? Abre a porta, misericórdia. A mulher está descabelada assim. Dá uma ajeitada, né? Ah, não tem mais disso, Stella. 10 anos de casado, já passou isso. Já passou na tua cabeça. Você está querendo normalizar algo que é comum acontecer, mas não é normal. O normal é a gente querer ficar bonito. E bonito, não diga essas loucuras, gente. Vocês sabem as loucuras que eu estou falando. Que a pessoa vai fazer uma transformação, paga caro num negócio que na hora que você olha, você fala, cadê aquela pessoa que estava aqui? É outra. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma ajeitadinha natural, né? Uma coisinha, prende o cabelo, dá uma ajeitada. Não precisa colocar aquela blusa rasgada. Ai, mas as blusas rasgadas é as melhor. Sério mesmo? Ah, eu tenho prezado pelo meu conforto. Compra um pijaminha de florzinha e anda o dia inteiro de pijaminha de florzinha. Mas não põe aquela camiseta velha. Parece mais pano de chão do que camiseta. É, porque em casa, né? Em casa eu entrego o meu pior. Eu sou o pesadelo. Ainda bem que minha filha não fez isso comigo. Já pensou, mãe, onde você vai? Ah, eu vou ficar em casa. Uai, mas não parece que você vai ficar em casa. O certo é a gente passar um perfuminho, dar uma ajeitadinha todo dia. E dar uma ajeitadinha. No meu caso, por exemplo, hoje eu estou com o cabelo solto. Me ajeitei para vocês, gente. É insuportável ficar de cabelo solto. Eu não dou conta. Todo dia eu estou com o cabelo preso. Mas não precisa ficar com cara de bruxa, não é? Cabelo solto, cabelo preso, roupa.
É claro que eu não vou andar de salto alto igual nas novelas, né? O pessoal das novelas do dia inteiro está arrumado. Isso não existe. Mas também a gente precisa esculhambar. E isso nós vamos ensinar nos nossos filhos desde cedo. Porque a gente põe a melhor roupinha dele no dia de festa, a gente põe a melhor roupinha o dia que vem. Não. A gente pode deixar ele se arrumar ali. Isso daí vem a coisa dos antigos, né? Que tinha um sapatinho de missa. Deixa a criaturinha gostar de se embelezar. Ai, mas aí a vaidade, a gente sai da humildade. Isso não é vaidade. A beleza faz parte do mundo. Quem é que não gosta de uma orquídea, gente? Por que a orquídea todo mundo gosta? Porque ela é linda. Ela é exuberante. Naturalmente exuberante. Então a beleza faz parte do mundo. Humanas. Olha a opinião alheia, hein? A armadilha do animal criminoso é igual a que surpreende um canário negligente. Onde a gente chega nisso? Quando você comete um crime, você é preso. Olha que vacilo, hein? Muitas vezes você está preso na opinião dos outros. Você não está vivendo a sua essência, as suas potencialidades, porque está preocupado o que o outro está achando. E o movimento novo que está dizendo o contrário do que você é. Estava eu numa roda de amigos, 5 amigas. 5 seres milenares diferentes. 5 pessoas. Uma com tendência ao que está chegando, outra com tendência do passado, outra ali segue o que vier. E eu, um laboratório muito bom, você com 5 amigas. Uma das minhas amigas estava com um nenenzinho novo, novinho, aquele que acorda você 3 vezes de madrugada para amamentação. E aí ela contou, falou, ai gente, nossa, tá difícil dormir, porque isso, porque aquilo. E você viu que ela não tinha peso em contar, ela só estava realmente com sono, de um processo que todo mundo vive. E é o processo que vincula você a uma alma. Cuidar vincula muito. Quantos pais aí não precisam hoje estarem acamados? Quantos pais não precisam hoje estar velhinhos, necessitados, para o filho enxergar amor nele, para ele enxergar amor no filho que está cuidando? O cuidado dá vínculo. Então, por isso que não nasce espírito já andando e falando e se limpando sozinho. Essa amiga comentou do processo da amamentação, aí uma outra, já no processo novo, da onda que vem, eu acho um absurdo. O seu marido não acorda junto com você? Ai, não, eu não acordo. Mas se é comigo, eu vou lá, mamar. Eu faço ele ficar do meu lado na madrugada enquanto eu amamento a criança. Aí as outras, assim tem que ser, direitos iguais. Se eu acordo, ele acorda também. E aí você via aquele movimento, ela estava feliz. Só contou para nós, estava cansada, ela começou a ficar triste. Porque ela começou a falar, pensa, como é que eu vou fazer isso? De acordar ele. Aí, terminou a conversa, eu trouxe ela estava aí no meu carro, eu falei assim, olha, você é feliz? Eu sou. Faz isso que ela falou, não, deixa ele dormir lá. Muitas vezes, gente, o maior processo meu de amor, de chegar em êxtase, eu não sei se vocês já pararam para sentir essa sensação. É uma sensação de pico de alegria. Pico de alegria é difícil a gente sentir. Você pensa que você vai sentir um pico de alegria quando você ganhar um carro novo, quando você comprar uma casa dos sonhos. Pico de alegria se dá em momentos tão singelos que a gente não percebe. E os meus maiores picos de alegria foram quando eu estava amamentando. E eu não vou romantizar uma situação que é muito difícil, porque a vida da mulher vira de ponta cabeça. Um ser totalmente dependente de você. E eu olhava para o meu marido e eu pensava assim, a vida dele estava ali, continuando. Ele nunca ia sentir o que eu estava sentindo. Se você inverte o papel, você fala assim, coitada de mim, que agora carrego esse ser. Dizem que há uns 2 anos até ele despendurar da gente.
Se você olha, eu estou recebendo uma química, substâncias físicas, hormonais, algo que o mundo, você pode comprar o que você quiser, você nunca vai entender o que é alimentar um ser com tanta ternura que está ali, mesmo que seja de mamadeira, o processo é a mãe que faz, muito difícil o homem fazer. E ele nunca vai ter essa experiência. Você começa a sentir compaixão do outro, não se vitimizar dizendo, ai, tudo é eu nessa casa, tudo é... Graças a Deus tudo é você. Eu não sei qual é a responsabilidade de cada um aqui na família. Eu só sei que quando você trabalha numa grande empresa e você recebe um cargo novo, mexe com a tua vaidade, mexe com as tuas finanças o cargo, subiu de cargo. Só que pode ter certeza, você vai trabalhar mais. Então isso não significa nada só sobre mulher. Feliz da pessoa que enxerga o que eu posso fazer em nome do amor dentro da minha casa. Para quê? Para ganhar mais. Ganhar o quê? Aquisição de valor. É o que você veio buscar na terra. Aí chega no mundo espiritual. Ei, rapaz, e aí? Como está a sua aquisição de valores? Ah, eu fiz tudo que podia. Eu fiz os meus deveres. Não, dever não dá aquisição de valor. Dever você tem que cumprir, ponto final. É o a mais. E o a mais, às vezes, é um sorriso a mais. O a mais, às vezes, é você tocar uma pessoa. Quando você cumprimenta... Hoje aqui, eu acho que eu dei uns 6 abraços, porque eu cheguei atrasado. 6. Você abraçou as pessoas da sua família? Porque quando você chega em algum lugar diferente, você abraça todo mundo. Você beija todo mundo. E às vezes os nossos filhos estão precisando disso. Na psicologia a gente entende que até os 6 anos de idade, a criança, ela pega toda a base necessária de afeto que ela vai precisar para a vida inteira. Base de afeto. Por que até os 6 anos? Porque de 6 anos para frente, o guri, a guria, já se toma banho sozinho, já corta a sua própria maçã, já tem autonomia ali da casa, penteia o cabelo sozinho. Então, nós somos obrigados até os 5, 6 anos a fazer esse processo. Mas e se eu não for mais obrigada? Poxa, minha filha já sabe pentear o cabelo sozinho. Mas por que eu não penteio mais? Acha? Meu marido sabe se vestir sozinho, eu não preciso. Por que um dia você não escolhe a roupa? Por que hoje meu marido é careca, gente? O que fez a prece aqui. Vou falar um negócio para vocês. Falar um negócio para vocês, só os carecas vão entender. Mas dá um trabalho ser careca. Quando você tem cabelo, você dá uma ajeitada. Você vai no cabeleireiro lá, 10 em 10 dias, barbeiro, dá uma ajeitada. Careca tem que fazer de 2 em 2 dias para ficar lisinho, aquele jeito ali, ó. Em que parte eu entro nessa história? Ô, Estela, dá uma conferida aqui, ó, para mim. Eu vou lá, né? Dá uma conferida para ver se tá... Hoje eu não passei a mão porque eu tava com mão de maquiagem, né? Eu ia sujar tudo dele. Olha o processo, gente. Vem aí. Tudo muito corrido. Para quê? Para os outros. A vida é muito corrida para ser perfeito lá fora. A vida é muito corrida para ser pontual com o compromisso que eu marquei com fulano, com ciclano, que nem faz parte da tua vida. Que ele vai só passar. Pessoas que passam, marcam sua vida. Quando você desencarnar, você vai sentir falta daquela pessoa que você marcou um compromisso lá? Não vai, você vai sentir falta dos de casa. E os de casa, será que eu estou sendo pontual com eles? E o pontual, gente, não significa só relógio. O pontual é você ter uma disciplina na sua cabeça de todos os dias falar uma palavra boa. Eu não digo eu te amo, porque eu te amo é a preguiça de dizer sobre os seus preguiça de falar sobre os seus sentimentos. É dizer o que você realmente sente por aquela pessoa. E todos os dias um jeito diferente. Meu Deus, Nossa Senhora da Criatividade. Não vou dar conta disso, não? Dá, hein? Dá. Se você tivesse apaixonado, dá. Se você tivesse compromisso em atrelar essa pessoa, dá. Mas, aliança no dedo. Já ganhei, já. Lutar para quê? Então é isso, gente. Nós que lutemos e
Feliz de quem enxerga a sensibilidade de uma mulher na leveza, no toque, em tudo, e às vezes de um homem que é mais feminino que uma mulher. Porque é isso que o mundo traz das mulheres, essa responsabilidade da beleza, da leveza, do toque, do afeto. E se eu sou uma mulher que eu ainda não tenho isso, que eu admita para mim mesma, não preciso falar nada com o mundo. Sério, Estela, que você faz isso para o seu marido? Sério que você faz para os seus filhos, para a sua casa? Você faz para você. Você se descobre, quem sou eu nisso tudo? Eu vejo coisas que as pessoas não veem. Então, porque você vê que é para fazer e aplicar. E tudo em torno do amor, gente. Para de querer ouvir a onda nova que está chegando, que você deve fazer isso, que você deve fazer aquilo. Isso está ultrapassado. Está ultrapassado dentro do seu coração? Se está, beleza. Bora, que o mundo é feito de mudança. Se não está ultrapassado, continua sendo do seu jeitinho. Que esse jeitinho nada mais é que o seu espírito. Que não tem nada a ver com 2025, com o Brasil. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com algo que vai ser eterno. Vai vir em outros lugares, em outra época, com outras pessoas, e você continua sendo. Então, o que estão impondo na sua cabeça que você está se sentindo mal e constrangido? Então, que Jesus permaneça em nós, porque Ele veio aqui, e o mundo quis falar que Ele estava errado, e Ele não. Ele foi crucificado por quê? Porque Ele trouxe ideias de amor, nada a ver. A época era poder. E hoje? Quem que está querendo colocar poder na tua cabeça que você não quer? Você só quer a leveza do amor, da paz. Isso só tem uma interpretação de quem se conhece. Então, que Jesus abençoe, que todos nós possamos nos conhecer e seguir amando. Muito obrigada.